Fala aí pessoal, sou Thiago Limeira, professor de Design Gráfico da Unobrasp. Estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez a gente vai trabalhar sobre edição de imagens, onde a gente vai ver uma série de recursos que vai fazer com que a tua imagem, originalmente dessa forma, fique dessa forma aqui. Então você percebe aí uma sequência de fatores que vão tornar essa imagem possível. Então vamos lá, o primeiro passo que você vai ter que fazer, pressionar aí Ctrl J para duplicar a imagem original, e a gente vai iniciar com o processo de recorte e seleção para destacar os elementos da fotografia do background, que é essa paisagem que já está previamente aí desfocada. Então para isso a gente vai trabalhar aqui com o nosso Quick Selection Tool. Eu vou pegar o pincel positivo, o tamanho 30, e vou começar aqui a minha seleção, lembrando de ter um pouco de cuidado quando a gente vai trabalhar com os detalhes menores, Por exemplo, a questão dos dedos, fios de cabelo, então você tem que ter um pouquinho de cuidado aí, Então você usa o pincel positivo para adicionar a seleção e o pincel negativo aí para retirar, aquilo que você não deseja. Então é um trabalho de vai e vem, você muda o pincel constantemente e você vai tentando pintar aí a tua seleção. Basicamente você vai manter esse padrão aqui, não precisa fazer algo muito detalhado, pelo menos não a nível de estudo. Profissionalmente você tem que ser o mais preciso possível, mas a nível de exercício não precisa tanto, ok? Então só para a gente exercitar a técnica, então o primeiro passo foi gerar nossa seleção com a Quick Selection. Perceba que tem ainda resquícios de background aqui entre os cabelos, aqui da criança, o cabelo aqui da mãe. Então você vem aqui no botão Refine Edge e a partir dessa ferramenta você vai lapidar ou refinar a tua seleção, Então a gente vai pegar aqui o pincel tamanho 35 mesmo, acho que tá bom, no modo de visualização Overlay. Então a gente vai passar aqui no cabelo para fazer com que o background ele seja excluído. Então tem que ter um pouco de cuidado para não passar tanto aí, para não fazer a ferramenta passar muito por cima aí do cabelo, para não excluir muito, Vai deixar apenas os fios capilares assim mais expostos, sem tanto background aí evidente, Então a gente vai tirar um pouco mais desse verde aqui também, para o cabelo da criança ficar um pouco mais em evidência. O cabelo da mãe acho que tá legal, aqui embaixo também, E tá bom, a gente vai pressionar OK e Ctrl J para gerar uma camada já recortada. Então aqui você já tem o primeiro passo. Agora a gente vai para o segundo. O segundo passo aqui que a gente vai fazer é a questão do aumento no desfoque, ok? Aumento no desfoque aí do background. Ele já está desfocado, mas para que a gente possa exercitar uma técnica nova, uma técnica interessante, então a gente vai fazer isso aqui nesse exercício. Então o que é que você vai fazer? Você vai duplicar a camada aqui, a tua cópia original, vai duplicar e vai renomear aí para desfoque. O recurso de desfoque você vai encontrar aqui em Filter, Blur, que é desfoque, e a gente vai trabalhar com o Lens Blur, que é o desfoque de lente. Então perceba, se eu alterar aqui no Radius, eu vou aumentar ainda mais o desfoque. Então você tem aqui a imagem original e a imagem com um pouco mais de desfoque. Eu vou colocar o valor de 15 para não ficar tanto e vou pressionar OK. Então perceba que já ficou um desfoque aí a mais, na fotografia. Vou reduzir um pouco a opacidade para não ficar tão intenso e vou com a borracha, com o Eraser Tool, apagar esse trecho aqui embaixo. Então vou desabilitar as camadas aqui, as de baixo, para que você consiga enxergar bem o que a gente está fazendo. Então vou apagar um pouco mais aqui nesse trecho para gerar uma espécie de campo de profundidade aí no desfoque, A gente consegue isso com algumas lentes. No caso aqui no Photoshop a gente está só simulando aí o desfoque, Ativando aqui as minhas camadas. Então antes e depois são
pequeno desfoque aí na fotografia, né? Lembrando que essa aqui é a original e essa aqui é a modificada, certo? Então o próximo passo a gente vai tentar colocar aquela simulação, né, de raio de sol que a gente encontra aí em algumas fotografias. O mais interessante é que você consiga obter isso na fotografia original, mas caso você não tenha conseguido, a gente tenta fazer isso aí no Photoshop. Vai ficar interessante, vai ficar legal, e se você aprimorar a técnica fica até perfeito, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, você tem que gerar aí uma camada transparente, uma nova layer, create a new layer, ou simplesmente Shift Ctrl N, tá? Então vou renomear essa camada aqui para luz, e é necessário que a gente preencha essa camada de preto para que fique apenas o efeito de luz e a camada preta ela possa desaparecer, tá? Então olha só, a gente vem aqui, ó, pressionando a tecla D, você volta aqui as cores originais, como a minha já tá, então vai ficar preto e branco, então preto tem que ficar à frente aqui no Set Foreground Color. Então vem aqui no balde de tinta, ou lata de tinta, que é o Paint Bucket Tool, e vou dar um clique aqui sobre a tela, vai ficar tudo preto, e aí sim, eu venho aqui, ó, no meu Filter, Render, Lens Flaring. Então você já tem aí, ó, um efeito de luz solar. Eu vou botar mais ou menos aqui nessa diagonal, aumentar um pouco para o brilho ficar mais intenso. Perceba que se eu aumentar o brightness, mais intenso vai ficar o brilho aí na foto, né? Então você tem que ter o equilíbrio aí do que você espera no teu efeito. Eu vou colocar aqui mais ou menos 130 e pressionar OK. Então ficou assim. Para desaparecer o preto e eu conseguir manipular apenas o raio de sol, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui com o nosso Blend Mode. Eu vou modificar aqui do modo normal e vou colocar o Screen. Então perceba que o preto desaparece e ficou apenas os raios de sol aqui, né? Esse arco que ficou aqui nessa diagonal, eu não acho tão legal, não acho tão interessante. Então eu vou botar um pouco mais para cima aqui, ó. Vou simplesmente mover a minha camada com a Move Tool, tá? E deslocá-la um pouco mais aqui para cima. Ficou alguns reflexos aqui em cima dos elementos, né, da foto. Isso fica a critério seu. Nesse caso eu não vou querer que fique assim. Vou pegar a borracha, simplesmente vou apagar. Note que a camada originalmente ela tá assim, ó. Ok? Então tem um preto e acabei de fazer um buraco nela para ficar dessa forma. Então, como ela está sob o efeito do Blend Mode Screen, né, a gente só enxerga o raio de sol e vai ficar um aspecto interessante. Se eu achar que ficou um pouco fraco, né, suave o efeito, posso aumentar duplicando aí a camada no Ctrl J, e aí vai ter o critério também na hora que você estiver editando, né? Uma outra técnica que a gente também pode utilizar nessa fotografia é a questão da nitidez. É uma técnica extremamente importante que você pode trabalhar em todas as suas fotos. Então como é que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou pegar essa camada original aqui, ó, dos elementos da família, e vou duplicar. Essa camada duplicada eu vou colocar o nome aí de nitidez. A nitidez a gente encontra aqui, ó, no Filter, Other, High Pass. Então o que o High Pass ele vai fazer? Ele vai enaltecer detalhes da fotografia. Eu vou colocar o valor aqui de 0,7 para ver como é que fica. E a gente percebe o seguinte: note que os detalhes da tua foto ela vai ficar branca ao redor e pretas, né, fazendo com que haja um aumento de contraste aí na tua fotografia nos detalhes, certo? Então quanto menor o valor, mais interessante, desde que você consiga perceber esses detalhes aí sendo evidenciados. Eu vou colocar 0,7, que acho que ficou legal. Então, da mesma lógica que nós trabalhamos aqui o raio de sol, né, que a gente excluiu aquele fundo preto, dessa vez a gente precisa excluir o cinza, né, deixando apenas esses detalhes brancos e pretos aí da tua foto, ou mais escuros, né, que seriam as sombras.
Então, para a gente conseguir o efeito necessário, você vai ter que modificar o Blend Mode para Linear Light ou Linear Light. Então, note que a foto originalmente é assim, e com o efeito de nitidez ela fica dessa forma aqui. Então perceba que há um aumento considerável de nitidez, principalmente aqui na região dos olhos, né? Se você percebe que ficou nítido demais aí no cabelo, você passa uma borracha com opacidade um pouco menor, né? E você passa aí nessa região. Nesse caso eu não quero, eu achei interessante. O máximo que eu vou fazer aqui é reduzir um pouco a opacidade da camada nitidez. Eu vou colocar aqui 70%. Lembre que esses valores eles vão variar 100% aí, de acordo com as suas fotografias, tá certo? Então o Blend Mode específico, a opacidade específica, tudo isso vai alterar de acordo com o teu teste aí, a tua edição, tá? Um outro efeito interessante que a gente pode trabalhar aqui na tua foto é a questão do Color Lookup, certo? Então como é que você vai chegar nesse efeito aí? Você vem aqui na bolinha cortada aqui embaixo, Create a New Fill or Adjustment Layer, que é criar um novo preenchimento ou ajuste de camada. Então você vai dar um clique aí e vem aqui na opção Color Lookup. Então, gente, só um adendo aí importante, eu vou explicar para vocês um pouquinho aí do que é o Color Lookup, né? O Color Lookup nada mais é do que uma pesquisa de cores, tá? Então, o que seria essa pesquisa de cor? Ele vai trabalhar em cima de LUTs, né? O que seria um LUT? Um LUT nada mais é do que um Lookup Table. Lookup Table é uma nomenclatura muito utilizada aí pelo pessoal do audiovisual. Ele vai funcionar como uma espécie de uma criação de looks, né? Alguns pré-efeitos, alguns pré-ajustes, como aqueles efeitos do Instagram na hora que você vai publicar uma foto. É quase como um filtro, né? Ele vai gerar um novo olhar na tua fotografia, modificando a sensação da foto, a emoção que a foto ela vai dar, simplesmente modificando esses ajustes já pré-prontos aí no Photoshop. Então, ó, você tem aqui esse LUT, 3D LUT, e você tem esses efeitos aqui, gente. Ó, são os nossos LUTs já pré-cadastrados aí no Photoshop. Então tem esse True Strip, então ele vai dar essa característica visual. Perceba como ela modificou drasticamente aí a fotografia antes e depois. E note que você tem aqui algumas possibilidades. Temos esse efeito. Então perceba que há uma grande variedade de possibilidades aí para você trabalhar, né? A princípio, como eu quero algo apenas sutil, né, eu vou colocar aqui o valor, vou colocar o LUT específico, o True Strip Look. Vai ficar mais ou menos aí dessa forma. Vou colocar aqui, reduzir um pouco a opacidade e vou colocar o Blend Mode Soft Light. Então, para gerar essa característica. Então perceba que você pode fazer o que você quiser com o LUT, não precisa utilizar ele 100%. Nesse exemplo aqui eu já reduzi a opacidade para 34%, 39% e modifiquei o Blend Mode para Soft Light. E você consegue fazer uma sequência de possibilidades, deixando a tua edição completamente ilimitada, né? Lembre-se sempre do que eu falo em sala de aula. Antes da edição começar, você tem que imaginar o que você quer, porque a quantidade de recursos que o Photoshop tem é tão grande que você vai perder horas, né, em apenas uma única fotografia, né? Então, se você é um fotógrafo profissional, tem 100 fotos para entregar, você não vai ter tempo hábil para experimentar os efeitos. Então, tenha em mente, inclusive, antes da foto acontecer, inclusive. Tá certo, gente? Então, esse aí é o resultado final da nossa edição. Só a nível de organização é importante que a gente selecione aí as nossas camadas, né, de efeito e agrupe pressionando Ctrl G, e você tem um grupo aí de edição com a foto anterior e a foto pós-efeito, né? Percebe que esse efeito de luz aí ele pode ser trabalhado. Se fosse uma outra fotografia, né, você poderia utilizar essa mesma técnica para aquelas bolas de sabão, né, bolhas de sabão que o pessoal trabalha.
Então é a mesma linha, né? Simplesmente você joga uma camada em cima da foto, muda o Blend Mode e aí sim você vai ter os efeitos que você quer. Mas isso a gente vai trabalhar aí nas próximas aulas. Então, gente, um grande abraço, Deus abençoe vocês e aguardo vocês aí na aula presencial.